3 milhões de reais. Ajuda da Betfair na contratação de Sérgio Ramos no Vasco é descartada. Além do Real Madrid, o espanhol também já fez grandes partidas no Paris Saint-Germain e no Sevilha. Sérgio Ramos no Vasco? Sérgio Ramos acabou ficando livre no mercado e não conseguiu uma nova equipe durante a janela. Com isso, o zagueiro ex-Real Madrid acabou sendo oferecido ao Vasco da Gama recentemente. Como vem acontecendo bastante nas últimas semanas, ele pode ser mais um atleta do exterior a pintar no futebol brasileiro. Além do Real Madrid, o espanhol também já fez grandes partidas no Paris Saint-Germain e no Sevilha. Agora surgiu a oportunidade do atleta atuar no Vasco. A equipe inclusive já conta com um jogador internacional, sendo ele Payet. No entanto, uma contratação acabou sendo descartada pelo jornalista Jorge Nicola. O que disse Nicola? Na hora de falar sobre Sérgio Ramos durante o programa do Nicola, um dos membros do canal perguntou se um post enigmático feito pelo Vasco, e uma série de comentários de que a Betfair ajudaria o Cruz-Maltino na contratação de um grande reforço iniciou. Se esse pacote de novidades poderia determinar a chegada de Sérgio Ramos ao Cruz-Maltino. Sérgio Ramos, zagueiro de 38 anos de idade, recentemente sugerido por um intermediário do canal Corinthians, Vasco busca um zagueiro. Daria? É possível, indagou. Repassei essa pergunta para uma fonte do departamento de futebol do Vasco, e a resposta foi de que não há nenhuma conversa sobre Sérgio Ramos. E nem dá para imaginar que vai ter, concluiu o jornalista. Apesar dos 38 anos de idade, Sérgio Ramos está pedindo cerca de 3 milhões de reais por mês para atuar no futebol brasileiro. Enquanto jogava no PSG, ele tinha direito a um salário de quase 14 milhões de reais mensais. Logo depois, ele foi para o Sevilha e aceitou reduzir seus vencimentos para 1 milhão de reais e 5 mil mensais. Agora, para jogar no Brasil, ele quer triplicar essas cifras. No futebol brasileiro será difícil sua chegada. 1,88 bilhão de reais. Pedrinho pode assinar no Vasco maior acordo em direitos de TV no Brasil. Cruz-Maltino pertence ao bloco da Liga Forte União e a arrecadação com pacotes de TVs e streaming a partir de 2025 podem ultrapassar a casa de 1 bilhão de reais. Vasco em alta no mercado. Aos poucos, Pedrinho vai resolvendo as pendências em aberto no Vasco. Desde a saída das 777 partners dona comando da SAF por meio de liminar judicial, o clube começa a tomar conta das suas atividades pelas próprias pernas. No Brasileirão Série A, o time de Rafael Paiva está em recuperação e está na primeira parte da tabela. Na Copa do Brasil está em vantagem na eliminatória contra o Atlético PR para avançar às semifinais. No âmbito do elenco, contratações como Felipe Coutinho e Souza animaram a torcida. Nos bastidores, Pedrinho também cuida dos interesses do CRVG nos direitos de transmissão do Brasileirão Série A partir do ano que vem. Até dezembro, o Vasco tem acordo de exibição de suas partidas como mandantes com a TV Globo. Detalhes dos acordos da LFU. O Vasco faz parte da Liga Forte União, LFU, que não fechou com a emissora global, ao contrário do bloco da Libra. De acordo com o portal Máquina do Esporte, a Live Mode, empresa de mídia que negocia os direitos de TV pela LFU, já conseguiu 900 milhões de reais por temporada com a venda de direitos de TV. O acordo já fechado com a LFU é com a Record para a TV aberta, que retoma a transmissão do torneio após 19 anos. Ela terá direito a uma partida por rodada, e um total de 38 jogos de clubes do bloco, entre eles o Vasco da Gama, quando atuarem como mandantes. O contrato dos clubes da LFU com a Record será de 250 milhões de reais por 3 anos, totalizando 750 milhões de reais ao longo do período. Os mesmos jogos que vão passar na emissora também terão transmissões na Cazé TV de Casimiro, assim como ocorre no Campeonato Paulista. Há ainda a Amazon, que deve oficializar também a compra do pacote exclusivo da LFU de um jogo por rodada, para transmitir na plataforma Prime Video. O acordo, que gira em torno de 500 milhões de reais anuais, agrada demais. Desta maneira, com ainda mais 2 pacotes disponíveis no mercado, espera-se que o valor total do negócio entre TV aberta, streaming e os que ainda estão em negociação, o valor possa subir para até 1,88 bilhão de reais, completa a matéria assinada pelo repórter Adalberto Leister Filho. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2024, a Globo fechou com exclusividade os pacotes de TV aberta, fechada e pay-per-view com o grupo da Libra pelo valor de 1,3 bilhão de reais por ano. O contrato vai de 2025 a 2029. O Vasco é um dos clubes que encabeçam a LFU.
que também reúne do Brasileirão Série A clubes como Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético PR, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Escalação do Vasco. Coutinho é vetado contra o Atlético e Paiva indica titulares. Meio-campista não entra em campo desde agosto e retorno ao time vascaíno foi adiado em função de alguns fatores. Notícias do Vascão para o jogo. Após a pausa na temporada por causa da data FIFA, o Atlético Paranaense x Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 21h45 de Brasília, na Liga Arena em Curitiba, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time de Rafael Paiva venceu por 2-1 e tem a vantagem do empate no duelo de volta. O meia Felipe Coutinho vive drama nos bastidores e está fora do jogo de amanhã. O Globo Esporte confirmou que o meio-campista está fora dos relacionados para o jogo em Curitiba. O francês Dimitri Payet e o argentino Sforza são as opções para entrar no lugar de Couto. Covid atrasou o retorno de meia. Felipe Coutinho se lesionou contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 de agosto, com um problema na coxa esquerda. Ele havia se recuperado, mas pegou Covid e atrasou a sua volta aos gramados. Apesar do tempo fora dos gramados, o meio-campista vascaíno vem tendo uma boa recuperação, como noticiou a página Bolave Vasco. A sua dedicação no dia a dia chama a atenção dos médicos do clube. O Globo Esporte também explicou que Coutinho foi preservado contra o Furacão em função da grama sintética da Liga Arena e pela questão de ritmo de jogo. O medalhão estreou no Cruz Maltino longe da melhor forma e o DM quer evitar uma nova lesão. Escalação para Atlético x Vasco. Outro desfalque para Rafael Paiva é o zagueiro João Vitor, suspenso. Léo Pelé vai formar dupla com Maicon. O presidente Pedrinho confia que Pelé vai dar a volta por cima no clube carioca. A escalação para o próximo jogo do Vasco deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, Sforza, Ryan, David, Emerson Rodrigues e Vegetti. Copa do Brasil 2024, Atlético x Vasco, horário, escalações do jogo, arbitragem e informações principais. Confronto decisivo e vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Nesta quarta-feira, 11 Vasco e Atlético duelam às 21h30, horário de Brasília na Liga Arena, em Curitiba, PR. O jogo é válido pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Na ida, o Gigante da Colina venceu por 2-1 em São Januário. Portanto, o Cruz Maltino avança com o empate. Se o Furacão vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Para garantir a vaga sem pênaltis, o time paranaense deve vencer por 2 ou mais gols. Data: 11 de setembro, quarta-feira. Local: Liga Arena no Paraná. Horário: 21h30, horário de Brasília. Onde assistir o jogo Atlético PRX Vasco na Copa do Brasil? Premier, Pay-Per-View, Amazon Prime, serviço de streaming pago. Bolave Brasil, site transmitirá partida em tempo real. Prováveis escalações: Atlético PR, Micael, Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel. Gabriel, Christian Zapelli, Coelho, Canobio e Mastriani. Técnico, Martim Varini. Vasco da Gama, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet. Ryan, Emerson Rodrigues, David e Vegetti. Técnico, Rafael Paiva interino. Árbitro, Wilton Pereira Sampaio, FIFA Gol. Assistentes, Neuza Inês Beck, FIFA SP e Rafael da Silva Alves, FIFA, RS VAR. Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA, MG. Oscar no Vasco é desejado. O jogador está no radar gigante desde o ano passado e tem contrato com o Xangai Port, da China, até 30 de novembro de 2024. Notícias do Vasco sobre Oscar. A contratação do meia Oscar, de 32 anos, sempre foi bem comentada no Vasco nos últimos anos. Muitos entendem que ele tem uma dívida com o time carioca e precisa redimir sua imagem por trocar o Gigante da Colina pelo São Paulo. O jogador está no radar do Vasco desde o ano passado e tem contrato com o Xangai Port, da China, até 30 de novembro de 2024. A diretoria já avisou ao atleta que se ele priorizar o contrato com o Vasco, as portas estão abertas. Apesar de tudo, mais uma vez, mesmo podendo escolher dar a volta por cima com o torcedor e ter a oportunidade de vestir a camisa do clube em que ele já falou abertamente que é torcedor, o destino deve ser outro. Segundo informações da agência RTI Sport,
O jogador dará atenção a ofertas para seguir no exterior antes conversar com outras equipes no Brasil. Flamengo e Internacional também demonstraram interesse no atleta. Em dezembro de 2023, por exemplo, Oscar levou a família para passar férias em Orlando e se encantou com o local. Os familiares entendem que o país é um ótimo lugar para se morar e estudam a possibilidade. Na passagem pelos Estados Unidos, esteve visitando o Walt Disney World, Universal Studios e o ESPN Wide World of Sports Complex. Donos do Inter Miami, Los Angeles FC e Orlando City entraram em contato inicialmente.